E aí, pessoal, tudo bem? Vamos continuar nosso curso de Física Matemática Avançada. Estamos explorando aplicações, de funções analíticas a problemas de valores de contorno tradicionais da física matemática, certo? Pessoal, um princípio básico precisamos saber resolver certos problemas canônicos, fundamentais, certo? Da nossa equação de Laplace em certas geometrias, em certos domínios, e a gente vai ganhar ferramentas para mesmo quando nós tenhamos domínios com geometrias mais complicadas, nós possamos mapear esses problemas nesses problemas simples. Então, nós temos que ter um bom catálogo de problemas simples. Nós começamos a ver isso na aula passada, quando nós estudamos domínios como coroas circulares com potenciais constantes, ou setores angulares no plano complexo, onde a gente coloca potenciais constantes nas duas arestas, certo? Dois problemas, duas geometrias fundamentais, certo? Que vão fazer parte desse nosso catálogo de problemas básicos, são nós resolvermos o chamado problema de Dirichlet no disco e no semiplano superior. Vejamos o que é isso. As soluções desses dois problemas, pessoal, são famosas e são chamadas de fórmulas integrais de Poisson, famoso matemático, certo? Fórmulas integrais de Poisson. Então, vamos lá. Esses dois resultados fundamentais de problemas de valores de contorno que nós vamos ver agora, então, eles são chamados, na teoria matemática, até para vocês poderem navegar na literatura, são chamados de problema de Dirichlet no disco. Pessoal, espero que a minha pronúncia do Dirichlet esteja correta, Foi um matemático famoso. Então, tem o problema de Dirichlet no disco e o problema de Dirichlet no semiplano superior, tá bom? Para ficar claro para a gente, o que é um problema de Dirichlet? É aquele problema onde a gente tenta determinar a solução de uma EDP, vamos chamar de φ, a solução de uma equação diferencial parcial, EDP, num certo domínio, tá bom? Mas tipicamente, pessoal, soluções de EDP, se você não falar nada sobre o domínio, são infinitas, Tendem a existir infinitas soluções. O mínimo que a gente faz quando estamos com domínios compactos e nós podemos pensar na fronteira desse domínio, nós dizemos que a solução está sujeita aos dados. Às vezes os matemáticos aplicados usam esse termo, sujeita aos dados, que são os valores que a sua função deve assumir na fronteira desse domínio. Então é isso. Quando você tem uma função que deve satisfazer uma EDP num domínio, ômega, mas ela está sendo sujeita a uma dada função fzinho na fronteira delta ômega desse domínio, a nossa φ, a solução que nós buscamos, não basta satisfazer a EDP, ela também tem que satisfazer uma dada função f na fronteira delta ômega do domínio, a gente diz que a gente tem um problema de Dirichlet, tá bom? Nós, físicos, não usamos notações muito sistemáticas para fronteiras de conjuntos. Muitas vezes os matemáticos usam isso aqui. Então eu mostro também para vocês se acostumarem com esse tipo de notação e navegarem na literatura, tá bom? Tá bom, beleza. Tem a minha função, tem uma EDP, prescrevi, uma condição de contorno. Só para eu passar mais informações aqui para vocês, uma solução de um problema de Neumann, que também é um problema bem conhecido, é quando a gente impõe, que a gente quer achar uma solução de uma EDP, só que a derivada da sua função tem que satisfazer uma condição de contorno na fronteira do domínio. Não a função que você busca por si só, não a solução, por si só, mas a sua derivada, tá? Então, uma solução de um problema de Neumann tem sua derivada determinada ou regida por uma dada função f na fronteira. Nós, pessoal, não estamos querendo resolver esses problemas, o nosso problema de Dirichlet, para uma EDP qualquer. Nós estamos preocupados em resolver a equação de Laplace, uma EDP específica. Então, o nosso interesse é buscar uma função potencial em algum domínio contido no plano real, que a gente identifica com o plano complexo, uma função que assume valores reais,
e ela está sujeita à condição que o laplaciano é nulo no domínio, que é sempre um conjunto aberto, certo? E a nossa função tem que coincidir com uma dada função f no contorno. Por favor, não confundam isso com um problema de EDO não homogênea. A nossa equação diferencial é homogênea. Isso aqui realmente é uma condição de contorno da fronteira. Tá bom? Os nossos dois casos de interesse nesse início de aula é quando esse nosso domínio for o disco unitário, toda a região de módulo Z menor do que 1, ou todo o subconjunto do plano complexo que tem Y positivo. Por isso que eu disse que eram os dois problemas de Dirichlet, no disco e no semiplano superior. Tá bom? A gente vai trabalhar, para a gente chegar no resultado do disco, pessoal, nós vamos partir da famosíssima, importantíssima, lindíssima, faltam superlativos, a fórmula integral de Cauchy. A gente faz maravilhas com ela. Não será a última vez que nós vamos vê-la nesse curso, tá bom? A fórmula integral de Cauchy, pessoal, ela diz pra gente o seguinte. Pessoal, eu estou imaginando que vocês já viram isso num curso anterior. Esse curso aqui é planejado dessa forma. Esse tipo de resultado elementar vocês já devem ter visto. Mas, no mínimo, o resultado aqui, para quem não estivesse lembrando, né? Imagina que a gente tem um contorno gama simples, no sentido que ele não se cruza várias vezes, né? Fechado e positivamente orientado, certo? Então, sentido anti-horário, é um contorno simples fechado. E eu tenho um ponto Z0 no interior desse contorno fechado, tá bom? E esse nosso contorno, ele está, né, dentro de um domínio sem buracos, a gente chama tecnicamente isso de um domínio simplesmente conexo, onde temos uma função f analítica. Então, imagine uma f, a f é analítica lá num pedação, num domíniozão. E dentro desse seu domínio, sem nenhum buraco, você tem um contorno fechado. E você tem um pontinho Z0 lá dentro. Pessoal, a fórmula integral de Cauchy diz pra gente que, olha que resultado incrível, que a gente constrói um integrando que é f de z, z são pontos variáveis que correm no nosso contorno fechado. Pessoal, a nossa f, ela é analítica no contorno e no interior. Se a gente fosse integrar só a f, sem esse denominador aqui, ela é analítica. Ia dar zero. Integral fechada de uma função analítica. Só que o nosso integrando não é a f sozinha. A gente constrói aqui uma estrutura de polo simples, que é dividir por z menos z0. E eu disse, por construção da hipótese do resultado, que o Z0 está lá dentro. Então, este integrando claramente tem um polo simples em Z0. Notem, a nossa integral não tem divergência nenhuma, porque o nosso Z nunca vai ser igual a Z0. O nosso Z corre no contorno. O Z0 é um ponto interior ao contorno. Tudo bem, mas aí vocês lembram, né? Pessoal, isso aqui é um precursor de teorema de resíduos, tá? Na verdade, é um dos resultados que a gente estuda antes de demonstrar teorema dos resíduos. Mas para quem memorizou mais teorema dos resíduos, vocês sabem que esse integrando vai ter um polo lá, vocês sabem que vai dar 2πi soma dos resíduos, vocês até diriam, essa integral vai dar 2πi, e o resíduo desse integrando em Z0, eu vou multiplicar por z menos Z0 e vou jogar Z0. Poxa, vai dar exatamente o f de Z0. O 2π do teorema dos resíduos vai cancelar com esse cara aqui, né? E eu vou aplicar a função naquele ponto. Sim, pessoal, só que não tem um raciocínio circular. Como eu disse, isso aqui é um precursor do teorema dos resíduos, tá? Na verdade, a interpretação dessa fórmula integral de Cauchy para ela ser tão linda assim é algo surpreendente para quem nunca parou para perceber, ou se isso não foi explicitado para vocês. Pessoal, lembra daquele papo de rigidez de uma função analítica? Que você conhecer uma função analítica num pequeno domínio aberto do plano complexo faz com que você já saiba quem ela é em todos os lugares possíveis onde não há singularidades no plano complexo. Lembra daquela história de continuação analítica? Às vezes você tem uma expressão da sua função
que tem uma validade limitada. Por exemplo, uma série de potências ou de Loran com um certo raio de convergência. Tudo bem? Só que mesmo quando essa expressão particular da tua função tem um domínio limitado, não necessariamente a tua função é limitada. Nós vimos a ideia de continuação analítica para isso. Então existe uma rigidez. Você dizer quem é uma função analítica é meio que você poder dizer realmente quem ela pode ser em todo lugar que seja possível. Claro que tem complicações nas funções plurívocas, em que as continuações analíticas não são únicas. Podem depender do caminho, mas tudo bem. Eu estou só querendo relembrar a rigidez das funções analíticas com vocês. Pessoal, olha só isso aqui. Eu deveria ter feito um desenho para ficar melhor. Mas o desenho é simples. Rabisca aí do lado se você precisar. Faz um contorno fechado e põe um Z0 lá dentro. O contorno não precisa ser uma circunferência. É um contorno simples, fechado, qualquer. Tá bom? Põe o Z0 lá. Pessoal, a imagem da sua função naquele único ponto Z0, ela é obtida por você somar as imagens da sua mesma função numa infinidade de outros pontos ao longo do contorno e sempre, né, tudo bem que você dividiu por Z menos Z0, mas sempre vai dar o mesmo f de Z0 constante que você especificou. Peraí, professor, mas deixa eu manter o ponto Z0 e fazer o contorno deformar. Agora eu vou percorrer outros valores de f de z quando o z estiver percorrendo o contorno. Mas eu não mudei o Z0. Eu mudei por onde eu estou passando e vai continuar a dar Z0? Essa é a mágica. Essa é a magia, a rigidez de uma função analítica. Não, você vai dizer, não, mas eu não acredito nisso, não é possível. Deixa eu deformar de outro jeito, passando por outras imagens da f, por outros f's de z em outros lugares. Ainda vai dar o mesmo f de z0? Vai. Ah, não, então deixa eu pensar outra coisa, professor. Segura o contorno. Eu peguei um ponto Z0 lá dentro. Você diz que ele ali, caramba, eu percorro os caras do contorno e retorna ele. Deixa eu mudar o Z0, desde que eu continue lá dentro, para a fórmula integral de Cauchy continuar válida. Ainda assim, essas imagens vão dar aquele ponto? Vão. Essa é a magia. Qualquer que seja o ponto dentro de um contorno arbitrário, desde que você respeite as condições do teorema, tudo se ajusta, não interessa qual seja o contorno, como você está combinando essas imagens, e você sempre recupera o valor da função. Isso é fantástico, isso é muito mais bonito, embora seja menos útil diretamente do que o teorema dos resíduos, isso aqui é muito mais bonito do que o puro resultado computacional da fórmula de resíduos. Isso aqui é lindíssimo, ilustra melhor a natureza das funções analíticas. Não é à toa que elas têm essas propriedades tão lindas. Tá bom, pessoal? Então, eu comentei aqui, né, essa fórmula que espero que vocês tenham visto, um esboço de demonstração, ou pelo menos tenham sido apresentados a ela em algum curso anterior, né? Então, ela nos dá esse caráter belíssimo. Ó, eu disse que isso aqui ia ser a ferramenta que eu iria usar para resolver o problema de Dirichlet no disco e no semiplano superior. Para ser bem sincero, no semiplano superior eu não vou demonstrar para vocês hoje. A gente vai ver numa próxima aula. Vamos usar só para o disco. Mas existe uma demonstração em que usaria a fórmula integral de Cauchy para o semiplano superior também. Só que depois eu decidi não fazer. Tá bom? Então vamos lá. Vamos ver como que isso pode ajudar a gente a pegar o resultado para o disco. Pessoal, sendo bem preciso e honesto, claro, como tem que ser também, certo? Eu vou usar a fórmula integral de Cauchy para a gente ver uma versão parcial, uma visão parcial da verdadeira riqueza da fórmula integral de Poisson para o disco, tá bom? Vocês vão perceber por que é só parcial. Aqui eu vou enunciar o resultado para vocês. Pessoal, imagina que você tem uma função harmônica, solução da equação de Laplace, em um domínio simplesmente conexo, sem buracos, que contém dentro de si o disco fechado, módulo de Z menor ou igual a R. Tá bom? Então tem algum disco centrado na origem com algum raio, certo? Eu tenho uma função harmônica ali dentro não tem nenhum buraco, tá? Só que aí olha só o que a gente pode dizer.
tem muito a ver com a nossa fórmula integral de Cauchy. Nós podemos expressar para essa nossa função harmônica φ, se você quiser pensar potencial, pode. O valor do potencial em algum ponto interno à fronteira desse disco. A gente vai pensar aqui, pessoal, numa fronteira que vai ser uma circunferência de raio R positiva, né, orientada positivamente, tá? Eu pego isso aqui, um ponto interior a essa circunferência. Aqui em representação polar vai ter um certo Rzinho entre 0 e Rzão, vai ter algum θ. O meu potencial em algum ponto aqui dentro vai ser dado por essa expressão aqui. Tem uma expressão que envolve essa diferença quadrática, né, entre o raio máximo do meu disco e o Rzinho, que é o módulo do ponto Z interior que eu estou analisando. Aí vai ter uma integral. Nossa senhora, que diabo é isso aqui? Isso aqui lembra a lei dos cossenos da geometria básica. Certo? Mas o mais interessante é que o próprio valor, o valor da própria função φ, em pontos da fronteira de raio Rzão, na fronteira, podem ser integrados e ponderados para todas as possíveis fases ao longo de toda a fronteira, e essas imagens vão contribuir, ponderadas de alguma forma, para me dar o valor da minha imagem em um ponto interior. Ó, isso aqui não é surpreendente para quem captou o espírito da fórmula integral de Cauchy. Na verdade, pessoal, parece só que a gente vai estar adaptando a fórmula integral de Cauchy para uma geometria particular. Essencialmente é isso mesmo, galera. Tá bom? Só que nós teremos um resultado mais poderoso do que isso. Aguardem um pouquinho. Lembrem, na história do problema de Dirichlet, que eu deveria poder prescrever uma função arbitrária no contorno. E nessa forma que vocês estão vendo aqui, não tem nada arbitrário. Como eu disse, é praticamente eu estar reescrevendo a fórmula integral de Cauchy. Eu estou pegando uma função harmônica e eu vou estar relacionando as imagens dessa função harmônica nos pontos interiores com as imagens dessa mesma função harmônica em pontos do contorno. Não era isso que eu dizia no problema de Dirichlet. Tinha que ter uma função arbitrária. Vamos demonstrar esse resultado aqui e depois eu vou dizer como que ele poderia ser modificado, tá bom? Eu fiquei um pouco em dúvida se eu apresentaria essa demonstração porque eu não a achei particularmente instrutiva. Tem forma da gente chegar nesse mesmo resultado com métodos de Fourier, de série de Fourier, que a gente vai ver posteriormente. Mas, vamos lá, já fiz. Tá? Pessoal, vamos lá. De qualquer forma, né, eu resolvi fazer. Olha só, eu vou adaptar aqui a fórmula integral de Cauchy para o caso de uma circunferência centrada na origem de raio Rzão. Lembrem-se que o que eu tinha escrito lá quando eu pus a fórmula integral de Cauchy era qualquer contorno fechado. E tem só uma mudança de letras, tá? Na fórmula que eu pus antes, eu chamava de Z os pontos que corriam no contorno. Aqui eu vou chamar de Xi. Por quê? Porque eu não vou querer prestar atenção em um ponto interior Z0. Eu vou querer pensar nesse cara como um cara qualquer que poderá variar. Então, Z é uma constante aqui. Para mim, vai fazer o papel de um parâmetro. É uma constante, mas para a qual eu vou querer pensar como um argumento livre de uma função. Tá bom? Então, é a mesma fórmula integral de Cauchy escrita aqui. A gente tem que saber interpretar a nossa notação. Aqui é uma variável muda que corre na integração. Eu tinha usado a letra Z antes, eu usei Xi aqui. Lá antes, meu ponto fixado era Z0. Aqui eu fixei em Z, tá bom? Beleza. Então, na verdade, a única especialização verdadeira que eu fiz foi dizer que agora era uma circunferência centrada na origem de raio R. Não é mais um contorno qualquer. Agora, olha só. Sabe aquelas demonstrações matemáticas em que às vezes você tem que tirar um coelho da cartola? Aqui tem uma passagem que é assim. Eu não gosto muito dessas demonstrações, não, porque, tudo bem, às vezes você tem que ser criativo para demonstrar. Mas eu não acho que a gente aprende muito com isso. Mas, olha só. Pessoal,
Essa relação entre as imagens da função em pontos interiores e do contorno depende do z estar no interior do contorno. Por outro lado, se eu tenho uma função analítica e se eu fixasse aqui um ponto externo ao contorno, isso aqui daria zero, porque aí eu teria uma função analítica ali dentro, teorema de Cauchy principal da teoria de funções analíticas. Então, olha só o que a gente faz. A gente faz aqui uma pequena culinária, que é escolher, usar de novo algo que parecia ser a fórmula integral de Cauchy, mas não é a mesma coisa, né? Porque eu vou dizer que dá zero, porque eu vou estar dividindo a minha F analítica por si menos um ponto exterior ao contorno dado. Tá bom? Então, isso aqui está com status de mágica, porque por que esse ponto? Por que não qualquer outro ponto exterior? Foi um ponto cozinhado para facilitar as contas e facilitar a demonstração, tá bom? Então, eu só peço que vocês aceitem isso aqui. Deixem-me apenas argumentar, porque com certeza esse ponto aqui é exterior. Pessoal, se o ponto Z está dentro do contorno da circunferência de raio R, isso quer dizer que o módulo de Z é menor do que Rzão, do que o número Rzão. Então, se eu fizer 1 sobre Z, eu chego num número complexo. Se eu fizer 1 sobre Z, eu chego num número complexo que tem módulo maior do que Rzão. Certo, pessoal? Tá? Tem um número de módulo menor do que Rzão. O inverso dele terá módulo maior do que Rzão. Então, em princípio, vocês poderiam achar que a gente poderia fazer simplesmente Xi menos 1 sobre Z. Esse 1 sobre Z já seria um ponto no exterior, isso daria zero aqui, já seria válido, tá bom? Agora, olha só essa culinária, essa mágica aqui. Mais do que fazer 1 sobre Z, é conveniente mudar a fase desse cara, por isso que fica Z barra. Então, mesmo que fosse 1 sobre Z barra, tá bom, mudei a fase, mas é exterior, esse zero aqui continua válido, mas é conveniente introduzir um R quadrado nesse numerador aqui, que só me ajuda. O cara já tinha módulo maior do que R, multipliquei por R quadrado, tá maior ainda, tá bom? Então, vocês têm todo motivo para estranhar o porquê que não foi só 1 sobre Z. Por que precisou conjugar esse cara e ainda multiplicar por R quadrado? É conveniente depois, tá bom? Facilita as contas, mas eu não pensaria nunca nisso aqui de antemão. Mas, pelo menos, a gente consegue verificar que a expressão é consistente, tá bom? Agora, olha o que a gente vai fazer. Eu vou pegar este lado esquerdo, vou subtrair desse lado esquerdo. Vou pegar esse lado direito, vou subtrair desse lado direito. Subtração de integrais, integral da subtração. Tá bom? Subtrair uma da outra. Por isso que é uma culinária aqui. Tínhamos que achar o tempero ou aprender o tempero com alguém. Então, f de z menos 0 é f de z. 1 sobre 2π integral tá, comum. A mesma f de xi está em ambos os caras. O de xi comum a ambos os caras. Está aqui a diferença entre o resto dos nossos integrandos. Por favor, é muito simples a manipulação. Só ficou essa diferença. Aí vem uma contaiada aqui. Eu dou o direito aqui de quem não quiser prestar muita atenção pode não prestar, porque, como eu disse, não é tão bonito assim agora, certo? Tira o mínimo múltiplo comum. Tem uma trocazinha de sinal aqui. Faz as contas, ajeita isso aqui, deu isso aqui, acreditem. Mas agora olha aqui, agora tem um negocinho interessante, né? Tem que domar o pensamento para pensar com consistência. R é uma constante. Módulo de Z, pessoal, a gente está falando do módulo do ponto Z interior a esse contorno. Ele não varia com a integral. Quem está variando com a integral são os números complexos Xi, que estão correndo com o contorno. O Z é uma constante lá. Então, essa culinária que a gente fez aqui fez surgir naturalmente uma constante aqui em cima em relação a Xi. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer desde já é pegar esse R quadrado,
menos módulo de z quadrado e trazer para fora da integral. Tá bom? Não depende de xi. Note que xi ainda é um número complexo. Tá bom. Então, com exceção disso aqui, agora nós temos algo que depende de xi. É conveniente a gente fazer uma parametrização. Parametrização para uma circunferência. Nosso número complexo xi, ele tem raio constante, porque é uma circunferência de raio constante, Rzão, com uma fase E aí, φ. Pessoal, eu vou usar um φ para o meu potencial, que vai ser o resultado da brincadeira, e eu usei φ para esse ângulo aqui também, tá bom? Talvez eu devesse ter usado outra letra, mas temos dois φs diferentes com significados distintos aqui. Nessa nossa parametrização, a gente sabe trabalhar. dxi é igual a dφ, del φ, né, vezes um dφ, derivado em relação a φ, só tomba um i, que vai multiplicar o mesmo termo. Se eu quiser simplificar um pouquinho aqui, eu poderia escrever i xi dφ, onde o xi é esse próprio cara aqui. Embora eu vá ser explícito ali embaixo, com a forma de xi. Tá bom, então vamos lá. Igualdade, olha o que nós temos. O r quadrado menos módulo de z quadrado já saiu. Quem ficou lá em cima foi f de xi. F de xi é f de Rzão e aí φ. Porque é este o xi. No numerador, nós também temos o dxi. O dxi é i xi dφ. Mas eu usei a forma explícita do xi. Esquece os cancelamentos por enquanto. Vamos olhar para o denominador. Xi menos e. O z é uma constante, mas o xi não é. O xi varia com φ. Ele é Rzão e aí φ. No outro termo aqui, Rzão quadrado constante, menos z complexo conjugado constante está esperando a gente aqui. E o nosso xi é R, E, aí, φ. Foi essa a parametrização. Agora observem os cancelamentos. I com I. R aqui. E um R que poderia ser colocado aqui em evidência nos dois termos desse segundo fator no denominador. Tá bom? Tentei marcar aqui com um código de cores que vocês possam acompanhar. Então, olha só o que apareceu. R quadrado menos o quadrado do módulo de z sobre 2π. O i foi embora. Integral de 0 a 2π, né, pessoal? Porque o φ corre de 0 a 2π. Lá em cima tinha uma exponencial e a f. Eu deixei só a f, porque essa exponencial eu vou passar para o denominador dividindo. Essa exponencial vai se juntar a esses caras que sobraram aqui. Quando se juntar esse cara aqui, ó, cancelou. Vai ficar só menos z complexo conjugado. E quando passou dividindo esse r, eu posso voltar lá para o numerador como r elevado a menos if. Tá bom? Então, nosso numerador parecia ter dois caras, mas essa fasezinha eu joguei para baixo aqui. Pessoal, olha o que aconteceu aqui. R, E, aí, φ menos E. R, E a menos e φ menos E barra. Pessoal, um é complexo conjugado do outro. A gente adora quando a gente consegue fazer isso aparecer num quociente de complexos, tá certo? Em última instância, essa é a justificativa da elegância, do porquê que a gente escolheu o zero da fórmula integral de Cauchy do jeito que a gente escolheu. Escolher o zero, porque teriam vários números que a gente poderia colocar aqui, de modo que essa integral fosse zero, certo? Mas isso aqui ajudou a gente. Ele fez aparecer naturalmente, ou mais naturalmente, aqui pra gente, essa expressão simétrica bonitinha. Essa é a justificativa última do porquê daquela construção. Então, nós já estamos muito próximos do nosso resultado final. Simplesmente eu vou repetir aqui a minha integral, só que vou poder simplificar um pouquinho aqui, porque um certo
uma certa expressão complexa vezes a sua complexa conjugada, claro que dá o quadrado do módulo de um deles. E essa expressão aqui já está bem elegante para a gente, certo? Então, olha só. Notem que esse F que está aqui é o mesmo F do lado de fora. Ao lado esquerdo dessa nossa sequência de igualdades aqui, certo? O que eu posso fazer agora é o seguinte. Tomo a parte real e chamo de φ a parte real de F. F, ó, F de Z, é um número complexo. Tem parte real e tem parte imaginária. Vou tomar a parte real e vou chamar de φ. Agora o φ com aquela cara de potencial, a parte real. Tomei parte real aqui, vai me dar o φ em um ponto. φ de Z. Tomo a parte real deste cara aqui. Isso aqui é real, isso aqui é real, esse denominador é real, uma integral real. Só quem seria complexo seria essa F. Só que a parte real dela vai ser φ também, porque é a mesma F. Também é φ. Tá bom? Então tem φ lá fora e tem φ aqui dentro, quando eu tomo a parte real. Se bem explicitamente nós quisermos dizer que os nossos pontos interiores têm módulos variáveis, Rzinho, variando de 0 a Rzão, e correm com uma fase E aí θ, não confundam com o φ da fase da integração no contorno, né? Mas está aqui, ó, se φ for a parte real de F e Z for representado nessa forma polar, vai seguir o nosso resultado, porque olha explicitamente agora quem é esse módulo ao quadrado aqui. Ele já estava aberto aqui antes, né? Mas eu vou expressá-lo fazendo não R, E, aí, φ menos Z. Eu vou usar Z como sendo Rzinho, E, aí, θ. Vou distribuir isso aqui. O resultado será Rzão quadrado mais Rzinho quadrado menos Rzão, Rzinho, soma de exponenciais complexas de sinais opostos. Claramente, isso aqui é 2 vezes o cosseno dessa diferença de ângulos. E isso vai nos dar o resultado que a gente vai voltar lá para a gente poder contemplar, que vai ter lá no denominador Rzão quadrado mais Rzinho quadrado. Terá menos 2 vezes Rzão, Rzinho, cosseno da diferença angular. Olha lá. Vamos voltar. Essa é a fórmula integral de Poisson para o disco. Tomei a parte real, apareceu φ e φ. Lá embaixo, é o resultado que eu mostrei aqui para vocês. Tá bom? Mais uma vez, não parece tão fantástico desse jeito. Porque você está dizendo que valor de uma função harmônica em pontos interiores ao domínio tem algo a ver, é algum tipo de média das imagens da mesma função no contorno. Daí eu já sabia disso pela fórmula integral de Cauchy. Então, de que adiantou essa sua demonstração, professor? Não, ela mostrou que tem toda uma consistência, tá bom? Mas, de fato, eu queria falar algo mais, eu queria dizer, eu quero prescrever primeiro o que acontece na fronteira, e depois eu busco soluções da equação de Laplace. Será que funciona assim? É mais complicado, foge aos nossos objetivos nesse curso aqui, mas é possível mostrar que sim. Olha só o que você pode fazer. Olha a semelhança. Você pode prescrever uma dada função f em um contorno, numa circunferência que é a fronteira de um disco de raio R, e essa expressão aqui, se você definir uma função nos pontos interiores, né, de coordenadas polares R e θ, o Rzinho aparece aqui, o θ aparece aqui, certo? Esta função é harmônica no interior do disco em questão, e além disso, quando ela tende à fronteira, ela vai satisfazer o valor imposto por F. Mas o que eu exijo da F, professor? Pessoal, não precisa exigir muito, não. Essa F pode até ser descontínua, desde que ela tenha um número finito apenas
de descontinuidades de salto. Ela não pode explodir, mas ela pode se aproximar de um certo ponto lá no contorno por um valor, e pelo outro lado pode ir para um outro valor finito, isso que a gente chama de descontinuidade de salto, desde que não sejam infinitas descontinuidades de salto, certo? A gente pode dizer que a nossa função potencial nos pontos interiores, se você tender à fronteira, ela vai coincidir com a imagem dessa função f quase arbitrária prescrita lá naquele mesmo ângulo, claro, estou chegando por um caminho radial, nos pontos onde a f for contínua. A f pode ter descontinuidades. Se você quiser se aproximar de descontinuidades, você vai ver problemas. Lembra, por exemplo, de série de Fourier, que quando você se aproximava de pontos de descontinuidade, o limite da série de Fourier era o ponto médio, mas você também tinha muito menos precisão na convergência perto daquelas descontinuidades. Tem um fenômeno chamado fenômeno de Gibbs, que é uma instabilidade nesses pontos de descontinuidade. Vale a mesma coisa aqui. Mas, se você estiver se aproximando de um ponto onde a f seja contínua, o seu bolo ali, o bulk, o valor do seu potencial naquele domínio ali na parte interior, ele converge para uma f arbitrária que você tenha prescrito no contorno. Mas não foi isso que eu demonstrei, certo? Eu fiz um resultado preliminar usando a fórmula integral de Cauchy. Em algum sentido, espero que demonstre alguma factibilidade deste resultado mais forte aqui, em que você imporia f sob essas condições e seria capaz de achar um potencial, uma função harmônica com essas propriedades. Tá claro? O que eu fiz, o que eu não fiz? Pessoal, a ideia aqui é nós termos uma fórmula, uma expressão, é a fórmula integral de Poisson para o disco, que é uma geometria básica, onde a gente consegue resolver um problema de Dirichlet. Tá bom? O segundo resultado aqui, eu não vou poder fazer algo construtivo com vocês aqui hoje, eu simplesmente vou enunciar o resultado, porque, como eu menciono aqui, essa expressão será demonstrada de uma forma muito mais simples do que o que eu poderia fazer hoje, quando nós estudarmos transformadas, tá bom? A gente vai poder estudar transformada de Fourier e chegar nesse resultado aqui, num certo problema com transformadas de Fourier. Dá para provar sem transformada de Fourier? Dá, mas daria muito trabalho, seria uma outra demonstração que não seria muito instrutiva para a gente aqui hoje. Então, como a gente ainda não viu Fourier, eu vou simplesmente enunciar o resultado para vocês. Pessoal, aqui eu vou prescrever uma dada função f na reta real. Essa é a condição de contorno. Agora eu quero achar uma solução da equação de Laplace no semiplano superior, mas que tem a propriedade de, qualquer que seja o meu potencial, se tender ao eixo x em um ponto onde a f dada seja contínua, que a minha φ tenda a f, como a gente acabou de ver no caso do disco agora. É possível provar que uma expressão como essa aqui, ninguém tem obrigação nenhuma de memorizar isso, tá? Embora, por favor, percebam que uma expressão no nosso núcleo de integração que tem a ver com soma de quadrados tem algo a ver com arco tangente, tá? Lembra que vocês sabiam a integral do cálculo 1, integral de 1 sobre 1 mais x quadrado? Tem algo a ver com isso aqui, mas a gente vai ver isso no futuro, tá? Mas o fato é, a fórmula integral de Poisson para o semiplano superior, ela tem essa expressão aqui que privilegia aqui y. Pessoal, esse meu pi ficou aqui escondido na cauda do y, não ficou muito visível. Peço perdão, devia ter feito isso aqui melhor. É um π constante dividido aqui embaixo, tá? Esse nosso potencial é y sobre π, onde y é a ordenada de um ponto no semiplano superior. E temos aqui uma integração dessa forma. Você prescreveu uma f na reta real. Notem que isso aqui é uma integração caminhando na reta real. E eu vejo a contribuição deste vínculo para qualquer ponto xy do plano expresso desta forma. Se eu construir a função dessa forma, eu vou ter um potencial φ de xy.
Como eu disse, estou só apresentando uma fórmula, não é o tipo de coisa que eu gosto de fazer, mas é um resultado famoso. Uma fórmula integral de Poisson. O que a gente exige para essa função f, certo? Bom, eu posso dizer que se nós tivermos uma f com no máximo um número finito de descontinuidades, construir essa expressão vai nos levar a uma φ harmônica em todo o semiplano superior e que vai tender para f de x, ó. Φ de x0 será f de x em todos os pontos onde a f for contínua. Tá bom? Muito bem. Então, é como se a gente estivesse vendo o seguinte. Você me deu o semiplano superior. Na verdade, pessoal, isso aqui tem cheiro de qualquer semiplano, né? A gente pode fazer rotações, né? Mas tudo bem, vamos falar por enquanto só. Semiplano superior ou disco. Se eu tiver esses problemas de valores de contorno, eu sei resolver. Porque tem soluções clássicas já bem conhecidas, muito bem registradas, tá bom? Ótimo. Então, esses são os dois elementos fundamentais, assim, desse meu catálogo básico de problemas de valores de contorno que a gente tem que saber resolver. Tá? A questão é, e se eu tiver uma geometria de domínio mais exótica? Consigo chegar aqui? A gente vai ver um exemplo disso hoje. Tá? Eu vou resolver um problema aqui para vocês sem apresentar os teoremas antes. Vou resolver um problema sem apresentar os teoremas antes, meio que para explicar a mecânica da solução, mas vocês vão ter que confiar em alguns passos aqui. Depois, em outra aula, na próxima aula, eu vou justificar, em princípio, por que isso funcionou. Olha só. Na verdade, esse problema, esse exemplo trabalhado aqui, ele vai parecer um pouco artificial para vocês, porque eu vou estar com dois domínios aqui, eu vou transformar um domínio no outro, mas os dois já são conhecidos. Um é um semiplano, é algum semiplano, e o outro vai ser um disco. Então, eles já são conhecidos. Mas, na verdade, eu vou querer mostrar como que eu poderia mapear uma solução conhecida para outra. E eu vou fingir, nesse momento, que eu não sei o resultado nem do disco e nem do semiplano superior, tá bom? Eu sei que a gente acabou de ver, mas eu quero que vocês pensem nesse próximo exemplo, fingindo que nós não conhecemos essas soluções, nem do disco e nem do semiplano. E vocês vão perceber que, de certa forma, a gente vai ver um embrião da demonstração da fórmula para o semiplano. Então, vamos lá. Qual é o problema? Vou colocar um problema de trabalho aqui para gente. Ó, vou colocar assim. Queremos determinar uma função φ de xy harmônica, um potencial. No interior do disco, módulo de z menor do que 1. No interior do disco unitário, certo? Mas tal que φ de xy valha mais 1. É uma condição de contorno que eu estou colocando na semicircunferência superior. Pessoal, eu escrevi aqui semicírculo, normalmente quando eu falo círculo é área. Para o meu jeito de dizer, eu deveria ter dito na semicircunferência superior. E esse meu potencial tem que ir para menos 1 na semicircunferência inferior. Eu estou impondo isso. Isso aqui faz o papel da F na minha fórmula integral de Poisson para o disco, tá bom? Mas repito, quero fingir que eu não sei, que eu não conheço aquele resultado. Mas isso aqui seria o caso típico em que você jogaria naquela fórmula, tá? Tá? Você jogaria isso aqui na sua fórmula integral de Poisson e acharia o seu φ de xy para pontos interiores. Nota que o que eu estou colocando aqui é só na fronteira. Aí pronto, seu problema estaria resolvido. Só que a gente vai resolver de outra forma. Tá bom? Ó, eu coloco aqui. Vamos imaginar que o domínio fosse intratável, eu não soubesse uma solução, tá? E a gente vai construir um problema auxiliar. Um outro problema com outro domínio. E esse outro problema, pessoal, vai ser determinado, esse outro domínio vai ser determinado pelo mapa W, uma certa função complexa, e foi escolhida aqui do nada, vocês não tem nenhum motivo, não foi uma escolha óbvia aqui, certo? Mas eu vou justificar porque que ela funciona, que é a função, a transformação 1 mais z dividido por 1 menos z.
Nesse momento, vocês vão ter mais... Como assim? Não estou entendendo nada. Não é para entender nada mesmo. Tá bom? O fato, pessoal, é que a gente vai ser introduzido a um catálogo de mapas úteis, de mapas como esse, de transformações, que te pega um problema de valor de contorno num certo domínio e vai te mapear num problema de valor de contorno em outro domínio. Vamos ver o que esse mapa aqui em particular faz. Ele vai fazer parte desse catálogo, então ele deveria entrar na nossa mente, né? Estou trabalhando com aplicações conformes. O que essas aplicações fazem com os domínios? Ela vai ser uma das funções úteis, tá bom? Olha só. Esta função f, função, mapa, aplicação, tudo a mesma coisa, tá, pessoal? Esse f é um mapa inversível no domínio em que módulo de z é menor do que 1. Então, vocês não precisam nem se preocupar com singularidade aqui. Tá bom? E a inversa dela, pessoal, vocês sabem achar funções inversas em casos simples, certo? Você troca z e w nessa expressão inicial aqui e depois isola o seu w, certo? Bom, metodologia de cálculo de função inversa. Se vocês compuserem essas duas funções, vocês vão ver que naturalmente vocês vão chegar na identidade, na função identidade, nos dois sentidos. Isso vocês têm plena condição de verificar. Então essa aqui é a função inversa. Eu não vou usá-la diretamente aqui nesse problema, mas é importante que, para o procedimento que eu vou fazer, as funções consideradas sejam inversíveis no domínio de atenção. Então, só de eu apresentar aqui explicitamente uma inversa, certo? Pelo menos nesse domínio está mostrado que ele é um mapa inversível. A afirmação que eu vou justificar com vocês. O mapa 1 mais z por 1 menos z transforma o disco unitário em um semiplano à direita, não superior. Vejamos. Aceitem aqui por enquanto, por favor. Vocês ainda não sabem como eu quero resolver o problema. Mas avaliem essa afirmação. Eu estou dizendo que 1 mais z por 1 menos z vai mapear o disco unitário neste semiplano à direita. Atenção, atenção. Nós temos dois planos complexos envolvidos aqui. Eu tenho um plano complexo que é chamado de plano Z, porque Z é igual a x mais y. Então, esse é o plano Z. Notem que a nossa função potencial que nós queríamos obter é uma função φ que para cada ponto x, y dentro desse domínio nos dê uma certa imagem e nós estamos impondo que a imagem nesse pontilhadinho vermelho de baixo seja menos 1 e que a imagem da φ que nós gostaríamos de achar desse mais 1 nessa semicircunferência superior. E aqui dentro, esse nosso φ deveria satisfazer a equação de Laplace. Essa é a nossa ideia. Tá? Mas, esquece a função φ que, por um momento. Eu sei que é ela que eu quero, mas esquece ela por outro momento. Eu inventei uma outra função que vai me levar do plano Z para o chamado plano W, onde eu digo que o meu W é uma f de z, onde eu expressaria os meus números complexos como u mais iv. Então, você também poderia chamar esse plano z de plano xy e poderia chamar o plano w de plano uv. Tá bom? E aqui, como eu disse, eu não vou usar explicitamente, mas eu mostrei que eu teria a inversa. Eu pegaria pontos w e seria capaz de perceber qual era a pré-imagem dele para chegar num certo valor z aqui. Tudo bem? Então eu vou e posso voltar. Explicitamente, vamos olhar algumas imagens aqui. Menos 1. Pessoal, se o z valer menos 1, o w será 0. Então por isso que f de menos 1 vem parar aqui.
f de 0 vale 1. Eu coloquei ele, eu veio parar aqui. Outros pontos podem já não ser tão simples, mas em princípio, ó, qualquer ponto que você tenha dentro desse domínio, você pode mapear para cá, tá bom? Beleza. Olha só. Para eu provar em geral que o disco será mapeado neste semiplano à direita, vamos pegar aqui algum tipo de curva. Adequada à simetria do problema, a curva conveniente é uma circunferência. E eu quero ver, pessoal, qual é a imagem desta circunferência no plano W. Quero saber qual é a imagem desta circunferência no plano W. Então, note que ao invés de mapear um ponto origem em um ponto destino, eu vou mapear os infinitos pontos de uma curva. E eu afirmo para vocês, tipicamente, circunferências no plano Z serão mapeadas em retas no plano W. E, em particular, essas partes superiores dessas circunferências serão mapeadas no plano W superior. Por isso que eu fiz aqui mais fininho e mais grosso, para sugerir as imagens pertinentes desse cara aqui. Será que faz sentido isso que eu falei? Então, ó, esqueci o potencial φ por enquanto, tá? Simplesmente estou olhando esses dois domínios. Vamos dizer que essa nossa curva aqui esteja parametrizada, ó, z igual a um rzinho e aí θ. É claro que esse meu rzinho, pessoal, é estritamente menor do que 1. Ele está dentro do domínio. Certo? Então, um raiozinho menor do que 1. Olha só agora o que eu vou fazer. Pessoal, eu vou querer estudar quem são a parte real e a parte imaginária das minhas imagens W. Quero estudar quem é parte real e quem é parte imaginária. E vou substituir o Z por R, E, A e θ, porque a simetria do problema já tinha me sugerido que neste domínio era melhor eu pensar nesse tipo de curva para saber qual seria a imagem dela, qual seria a curva-imagem, tá bom? Então, ó, como que a gente acha a parte real de um número complexo? A gente faz 1/2 daquele número somado com o seu complexo conjugado, não é? E como que a gente acha a parte imaginária de um número complexo qualquer? Pega ele, subtraímos dele o seu complexo conjugado e depois dividimos por 2i. Então, olha só, não interessa se é dividir por 2 ou por 2i, se é parte real ou imaginária. Tem hora que vai aparecer mais, tem hora que vai aparecer menos. Eu fiz aqui uma conta simplificada, vocês podem fazer algo mais aberto depois. Independentemente se eu vou dividir por 2 para achar a parte real, né, quando eu somar, ou se eu vou dividir por 2i, depois que eu subtrair um cara do seu complexo conjugado para chegar no imaginário, eu estudei aqui separadamente as possibilidades para mais e menos, de 1 mais z, 1 menos z, somado ou subtraído com 1 mais z conjugado, dividido por 1 menos z conjugado. Por favor, contrastem. Aqui eu estou numa mesma expressão, ou somando ou subtraindo uma expressão com o seu complexo conjugado. Os dois sinais vão me dar parte real e parte imaginária daqui a pouco, certo? Mas vamos abrir isso aqui primeiro. Pessoal, o mínimo múltiplo comum não depende se é mais ou menos, vai ser produto desses dois caras, é o produto de dois termos complexos conjugados um do outro. O resultado vai ser módulo ao quadrado de um deles. Ó, esse cara vezes esse dá isso aqui. Só distribuir, tá bom? Façam depois aí as contas, vocês vão ver que dá isso aqui. E aí a gente vai ter mais ou menos o produto desse por esse.
E esse segundo produto, pessoal, ele é quase igual ao primeiro produto de termos cruzados, mas tem uma diferença de sinal deste cara aqui. Tá bom? Muito fácil vocês verificarem isso aí, é só uma álgebrazinha. Então, olhando para esses resultados finais aqui, com as possibilidades mais e menos, nós sabemos que a parte real corresponderá a escolher o sinal mais e dividir por 2. Quando eu escolho o sinal mais, as exponenciais complexas se matam, apareceria 2 vezes 1 menos r quadrado, mas eu dividi por 2 para eu pegar a parte real, então fica 1 menos r quadrado por este módulo. Pessoal, como o meu rzinho era sempre menor do que 1, a parte real do meu resultado sempre será positiva. Se a parte real sempre será positiva e poderá chegar perto de 0 quando o rzinho tender a 1, que seriam circunferências cada vez mais próximas da fronteira, mas se a minha parte real é sempre positiva, quer dizer que eu tenho uma forte tendência de pegar esse semiplano à direita. Mas será que eu vou me estender, professor, infinitamente na direção V também? A gente tem que olhar a parte imaginária. Vamos olhar também a parte imaginária, a gente fez essa conta. A parte real, a gente já viu isso aqui, ó. 1 menos r quadrado para r, sempre por baixo de 1, sempre vai me dar valores positivos. A parte imaginária, pessoal, corresponderia a gente pegar o sinal negativo nessa expressão aqui de cima e dividir por 2i. Deixa eu subir aqui para vocês verem. Quando nós pegarmos o sinal negativo, quem vai cancelar agora vai ser o 1 menos r quadrado. Menos com esse menos vai dar mais. Vai ter um 2r exponencial, mas eu divido por 2i, uso esse 2i para formar um seno. Verifiquem, o resultado será 2r seno dividido por aquele mesmo módulo ao quadrado que estava esperando a gente. Essa é a parte imaginária. Tá? Então eu pulei algumas coisinhas aqui, que foi tomar o meio do sinal mais e tomar 1 sobre 2i do sinal menos, mas as contas são muito simples. Analisemos isso aqui, pessoal. Será que isso aqui é sempre positivo? Não. O módulo ao quadrado é sempre positivo, r, sendo um módulo, é sempre positivo, só que nós temos um sinal aqui que depende de θ. Esse θ, pessoal, é a fase de um ponto dentro do nosso domínio. Lembrem do gráfico do seno. O seno é positivo de 0 a π. Positivo de 0 a π. Então, isso quer dizer que quando θ variar de 0 a π, a minha parte imaginária, V, será positiva. Seno de θ, por outro lado, fica negativo, de π a 2π. Então, quando o meu θ for negativo, de π a 2π, eu terei uma parte imaginária, o meu V, negativo. Tá bom? Então, realmente, o meu desenho aqui fazia sentido. Esse é o pegar curvas específicas e observar o que acontece com as curvas sob uma aplicação dada, pessoal, é a receita que você tem para mapear uma geometria na outra. Tá bom? Então, tudo isso que eu fiz aqui até agora foi para provar que realmente 1 mais e sobre 1 menos e mapeia o meu disco unitário no semiplano à direita. Foi só o que eu fiz até agora. Tá bom? Mas isso é típico de solução de exercícios quando você está aprendendo esse assunto. Tá bom? Agora vem algo que vai deixar vocês surpresos, né? Poxa, professor, você disse que a gente já sabia resolver o disco, que tinha uma fórmula integral de Poisson. E também deu uma fórmula para o plano. Então, eu vou usar a fórmula integral? Não, como eu tinha dito, a gente não vai usar fórmulas integrais, nem do disco e nem do plano. Vocês vão dizer, mas para que você então foi do disco para o semiplano direito, se eu não sei resolver? Alguns problemas de contorno nós sabemos resolver em semiplanos. Porque na aula anterior, nós vimos como trabalhar com setores angulares de uma certa abertura. E um semiplano nada mais é do que um setor angular de abertura π. A fórmula integral de Poisson para o semiplano, ela é válida para uma função qualquer na reta real. É algo mais poderoso. Mas notem que aqui nós estamos com algo mais simples.
Nós estamos inventando um plano e, pessoal, sabe aquela história do mais um e do menos um na parte superior ou na parte inferior da nossa circunferência inicial? Esse mais um e menos um, eles são mapeados para o eixo imaginário. Olha aqui o nosso eixo V. Esses valores mais um e menos um do problema de potencial original, eles estavam aqui, ó. Eu não pus nesse desenho, mas era mais um aqui e menos um aqui. Mas eu acabei de argumentar para vocês que qualquer circunferência, a parte superior é mapeada aqui, não é? Então, o mais um daqui, do potencial, eu não estava vendo o potencial, ele não é a minha função aqui. Mas eu vou dizer que eu vou ter mais um aqui. E o menos um prescrito aqui para baixo vai ser a imagem do potencial nesse novo domínio, nessa parte aqui, nessa fronteirinha desse novo domínio. Então foi isso que eu marquei aqui. Eu usei uma notação meio infeliz, porque eu fechei essas chaves aqui, dá a impressão que é algo finito. Tem nada de finito, né, pessoal? Então, no eixo imaginário do plano W, né, variável V, mais um para cima para sempre, menos um da origem para baixo para sempre. Tá? Tem hipóteses aqui, vocês vão poder me perguntar, tá? Mas eu vou estar imaginando que eu quero resolver agora um problema de potencial, quero achar uma função harmônica, com os mesmos valores de contorno do meu primeiro problema, mas agora num novo domínio. Eu não demonstrei teorema nenhum para vocês, estou fazendo algo aqui prático. Quem disse que resolver este novo problema numa nova geometria, em que eu só passei os valores de contorno, né, desse jeito que eu fiz aqui, quem disse que isso aqui vai ter algo a ver com o problema original? É isso que eu vou fazer depois. Eu disse que eu ia começar com uma ilustração da metodologia. O que a gente vai provar é que, sim, você pode ter valores de contorno prescritos em partes do seu contorno numa geometria. Você pode imaginar uma função como a nossa 1 mais e, 1 menos e, que muda a geometria e transferiria o contorno. Pode ser mais fácil achar um potencial nesse novo problema e achar as curvas equipotenciais, e você pode voltar e isso será válido. A gente ainda vai demonstrar que isso será válido. Tá? Mas agora eu preciso só que vocês entendam e aceitem, nesse estágio preliminar da explicação, que o meu novo problema agora é colocar mais um na reta imaginária positiva e menos um na reta imaginária negativa. Tá bom? E não precisamos conhecer algum resultado de semiplano. Isso aqui, para mim, é um setor angular de amplitude π. E a gente sabe resolver isso. Como que a gente resolve o problema de um potencial em setores angulares, em que você tem valores constantes nas duas semirretas que constituem o setor angular? Nós vamos estar procurando um potencial φ-til. Não é a solução do nosso problema, porque agora é na geometria do plano W, das variáveis U e V. Só que eu sei que nesse novo plano, esse meu potencial, é um setor angular de amplitude π. Eu sei que eu vou usar uma função argumento, mas não é arg de Z, porque eu não estou no plano Z, é arg de W. Com constantes arbitrárias a serem determinadas A e B. Como eu sei que eu estou interessado no semiplano da direita, e eu vou usar um argumento, eu posso e devo deixar o meu argumento apontando para o outro lado. Então eu posso usar o meu argumento padrão, com corte em π. Deixa eu mostrar aqui no desenho. Ótimo, corte em π é a reta real negativa do plano W. Ótimo, eu não quero enfiar um corte dentro do domínio onde eu quero resolver um problema de potencial. Então, eu posso pegar a minha função argumento usual na reta real negativa do plano W. Então, eu busco um potencial φ-til de U e V, porque eu estou no plano UV, meu plano W. Ele será um tipo de combinação linear da função argW. A minha função argW, quando o corte é na reta real negativa,
me dá valores de menos π a mais π. Então, mais 1 será o valor do meu potencial. Quando? Quando o argumento valer π sobre 2. Eixo V positivo, π sobre 2. Então, mais 1 será A vezes mais π sobre 2 mais o B, a ser determinado. E eu terei o valor de contorno menos 1 quando eu marcar ângulo no plano W menos π sobre 2. Menos π sobre 2. Porque o meu corte estaria para cá. Então, eu estou varrendo caras que não pegam corte. Então, menos 1 foi dado do problema, o valor do potencial, A vezes menos π sobre 2 mais B. Resolvemos esse sisteminha, B se anula, A vale 2 sobre π. Então, se vocês acreditarem que agora a gente tem uma nova geometria e nós estamos buscando um novo potencial φ nas variáveis U e V, esse potencial φ é 2 sobre π arg de W, porque eu estou no plano W. Certo? Eu estou no plano W. Só que eu sei voltar para o plano Z. Porque eu fui de Z para W, mas eu sei voltar de W para Z. Eu não demonstrei por que isso vai funcionar, mas na prática, acreditem, vou demonstrar, né? Um potencial sujeito, né, o nosso potencial original, na geometria original, como uma função de x e y, ele é obtido pelo φ quando U e V são expressos explicitamente como funções de x e y. Tudo bem? O resultado será uma função de x e y. Então, portanto, é 2 sobre π arg de W. Só que arg de W é o meu arg da f de z. Mas peraí, eu sei que é minha f de z. É 2 sobre π arg da função original. Pessoal, essa aqui é a função. A gente está tratando a geometria do disco como sendo a geometria complicada. E a geometria do semiplano nós tratamos como a geometria simples, porque ela era um setor angular que a gente já sabia resolver. Então, a nossa função f de z é quem nos leva do complicado para o simples. Tudo bem? Então, φ de xy, 2 sobre π, arg de 1 mais z, 1 menos z. Só que isso aqui é válido, a gente sabe que o z é x mais y, a gente teria x mais y, perdão. A gente tem como expressar isso aqui, só que às vezes a gente gosta de fugir do argumento. A gente fez isso no final da aula passada também. O que nós fizemos? Explicitamente. Nós sabemos. Qualquer imagem W que nós tenhamos, qualquer número complexo, né? É algum raio vezes um E aí φ. Eu vou chamar aqui de Rzão a imagem lá no plano W de qualquer cara. Existe um cosseno, existe um seno. Então, peraí, eu poderia achar o arg de W olhando para o ângulo φ de W. A gente pode olhar para o seno e para o cosseno. Nós já isolamos na página anterior a parte imaginária e a parte real do W, porque o W é exatamente aquele 1 mais E sobre 1 menos E, cujas partes real e imaginária a gente já estudou. Então, nós já vimos que a parte real do W é 1 menos R quadrado vezes alguma coisa que dependia de R θ. Eu introduzi essa Gzinha aqui agora, só porque eu disse que era alguma coisa que dependia de R θ. Vamos olhar para ela de novo? Aqui, ó. Foi isso aqui que eu chamei de G de R θ. Eu só quis chamar isso de G de R θ porque esse mesmo denominador está aqui e está aqui. Está tanto na parte real quanto na parte imaginária. Então, 1 menos R quadrado sobre algo que depende de R θ. E aqui vai ser a imaginária 2R seno pela mesma G. Então, vamos voltar lá. Só para vocês saberem o que eu chamei de G. Aqui, ó, real, 1 menos R quadrado sobre uma certa função de R θ.
imaginária 2R seno por uma certa funçãozinha de g de r θ. Ótimo, só que seno de φ por cosseno de φ é tangente de φ. Se eu dividir esse cara por esse, essa função g vai ser cancelada. Então é natural dizer que nosso potencial, agora sim, solução do nosso problema, no plano Z, ele é 2 sobre π, 2 sobre π, argumento de W? Argumento de W é φ. E eu percebi que φ tem como tangente 2R seno por 1 menos R quadrado. A tangente de φ é 2R seno por 1 menos R quadrado. Só que em termos de xy, 2R seno é 2y. E 1 menos R quadrado é 1 menos x quadrado mais y quadrado. Distribui o negativo. Eu sei que essa é a tangente. Então, eu quero o argumento, é arco tangente. 2 sobre π, arco, cuja tangente vale 2y por 1 menos x quadrado menos y quadrado. O argumento é importante para a gente trabalhar, mas se você quer ter uma fórmula explícita de x e y, digamos assim, mais tratável, certo? Você precisaria olhar com calma as possíveis inversões de ângulo. Essa aqui é uma inversão possível porque o arco tangente é uma função inversa naturalmente definida de menos π sobre 2 a mais π sobre 2. Lembrem do gráfico da tangente. Vem de menos infinito, passa pela origem, vai para mais infinito. Exatamente quando você está de menos π sobre 2 a mais π sobre 2. Tem tudo a ver com o nosso corte também, né, pessoal? Então, vocês têm que olhar essas convenções de ângulo com cuidado, mas a gente pode definir o ângulo. Podia ser por um arco seno aqui também, tá? Só que aí a expressão de x e y seria mais complicada. Essa aqui é mais simples porque eliminou essa funçãozinha g. Mas tudo bem, você poderia ter dito pura e simplesmente que o seu φ seria o arco cujo seno valeria isso aqui. Ou explicitamente isso aqui. Você poderia dizer, seu φ seria o arco seno de 2R seno θ, esse módulo ao quadrado. Mas e para expressar isso aqui em termos de x e y? A fórmula do arco tangente é mais simples. Ela foi mais conveniente aqui nesse caso. Tudo bem? Mostraremos na próxima aula que... olha qual foi o grande lance. Dar uma função que mapeia um domínio original e um domínio final, tudo bem, vocês entendem isso. O grande lance foi, eu resolvi o problema de Dirichlet na nova geometria. E eu disse que a solução do problema de Dirichlet na geometria inicial dependia dele pura e simplesmente por essa relação aqui. Quem disse que isso é verdade? É isso que eu vou demonstrar para vocês. Para muitas transformações, quem é a transformação aqui no caso? A transformação do domínio, tá? Nosso camaradinha 1 mais e, 1 menos e. Esse cara foi central na brincadeira. Para muitas transformações, isso sempre será possível. Um problema de potencial na geometria original vai ser um problema de potencial na geometria final, que vai ser mais tratável, você resolve. E você faz a volta, porque a transformação sempre será inversível. Na verdade, pessoal, esse é o critério para que você possa fazer isso. Você precisa de uma função analítica, ela só pode depender de z e não do z conjugado, e ela precisa ser inversível no domínio. Pode até acontecer de, na fronteira, ela não ser inversível. Não tem problema, porque ela não pode ter essas faltas de inversibilidade dentro do domínio. Se você tiver uma função analítica inversível no domínio, nos pontos interiores, ela vai ser chamada de uma aplicação conforme e vai permitir essa brincadeirazinha com geometrias que a gente vai fazer. Mas isso a gente vai ver em detalhes aí na próxima aula. Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Eu espero que vocês percebam, por mais que tenha que praticar, que tem detalhes,
mas quero que vocês percebam o poder disso aqui, tá, pessoal? Em princípio, qualquer geometria complicada em que por uma transformação ou sucessão de transformações, desde que a transformação composta como um todo seja inversível, que puder ser transformada num domínio que eu conheço, num domínio elementar em algum sentido, é um problema de potencial em duas dimensões solúvel, formalmente solúvel, tá bom? E você não acha outros métodos além de transformações conformes para fazer isso. Era o que eu tinha para falar para vocês hoje. Estou aberto às questões de vocês depois que eu encerrar a gravação.